Paz, irmão. Hoje iremos dar continuidade sobre a posição da igreja com relação a alguns temas, né? Que são mais debatidos, né, na atualidade. E hoje iremos falar sobre a legalização da profissão de prostituta, né? Veja bem, a gente sabe que a prostituição, seja lá qual for, né, ela é pecado, né? Então, hoje em dia, existem por vários políticos, né, querendo legalizar algumas, alguns pontos, né, alguns temas que são contrários à palavra de Deus, né? Então, a gente tem que ficar atento. Então, sobre a, sobre a confissão de prostituta, né? Bom, citações bíblicas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, né? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e farei membros de mediatriz? Absolutamente não. Então, veja bem, se uma pessoa que vem do corpo, né? Ela tem o preço, né? De um pedaço de pão, né? Então, aí a gente pode verificar que o valor de uma pessoa que pratica essa profissão, né, de prostituta, ela perante a sociedade ela não tem muito valor, não chama, não é algo em que a sociedade valorize, né? Além disso, a Bíblia fala que se nós somos corpos de Cristo, né, somos membros de Cristo, né? Então, se o membro ele comete certo tipo de pecado, ele está indo contra o próprio Cristo, porque se nós somos o corpo de Cristo, então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando cometemos algum ato de prostituição, essa prostituição, esse ato, faz com que a, né, vá contra as coisas de Deus, né, a palavra de Deus, né? Então, é algo que nós, como cristãos, não devemos aceitar, tá certo? A posição da igreja. A igreja prega que nenhum ser humano deve vender o seu corpo, não é isso? E sobreviver com dignidade e sustentar a sua família. Quer dizer, mesmo que seja para a pessoa sustentar a família, né, e vender o corpo, isso não é uma coisa que é aceitável, certo? É, debate político, né? Alguns deputados se empenham em legalização da prostituição de prostituta, buscando garantir direitos e proteção a esses profissionais, né? Bom, um outro tema é sobre discriminação, raça, cor e credo, né? Nós sabemos que diante de Deus todos nós somos iguais, né? Nós fomos criados à semelhança do próprio Deus, a imagem e a semelhança dele. Existe algumas leis, né, aqui no Brasil, que combate o preconceito, né, a discriminação, né? Então, aqui embaixo tem essa lei daqui, né, a 7.716 de 1989, né, que trata sobre o preconceito de raça e cor, né? Bom, com relação às citações bíblicas, né? A Bíblia fala: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Ou seja, ele não está falando aqui se a pessoa de cor branca ou uma pessoa rica, né? Se clamar, Deus vai salvar, né? Ele está falando todo e qualquer. Então, independente da cor, independente da raça, né? Deus salva aquele que invocar o nome dele. Bom, Deus não faz acepção de pessoas, isso é importante, né? Não importa que você, não importa a sua procedência, né?
Mas Deus, ele não faz separação de pessoas. Todos nós somos iguais perante o seu Deus. Bom, Nier e Pate, né, no fórum sobre racismo e mundialização, ele fala o seguinte: todos os humanos são iguais em essência, pertencem à mesma espécie, com variações resultantes na mestiçagem, né, ou seja, na mistura, né. Racismo é uma decisão humana, não biológica, né. Isso é importante a gente saber, porque abaixo da nossa pele todos nós somos iguais, né? Entendeu? Nós temos os mesmos ossos, sangue, né? Os mesmos órgãos, né, vitais. Então, essa a questão de cor, né, é apenas algo superficial, entendeu? E tanto é que existem pessoas de cor negra, né, muitas vezes que tem geneticamente falando, é mais próximo do que qualquer um parente de pessoas de cor branca, né? E isso mostra que a questão do racismo é mais algo humano do que biológico. Ou seja, não é nada biológico, né? É só humano, né? Infelizmente, né? A corrupção e impunidade. Nós vivemos numa sociedade, né, corrupta, né? Essa corrupção, ela parte do próprio ser humano, né? Que, especialmente no caso brasileiro, que quer tirar proveito de tudo, né? É aquele tipo, jeitinho brasileiro. Então, essas coisas perante a Deus também é pecado, né? Você conseguir chegar em determinado ponto usando artifícios que não são bem vistos perante a visão de Deus, né? Então, veja bem, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Somos a imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então nós temos que agir conforme o caráter de Cristo, tá bom? E não como a forma que o mundo quer que nós agimos. Hoje em dia, muitas vezes, nós somos taxados de otário quando agimos de uma forma honesta, né? Mas eu prefiro que ser taxado dessa forma do que fazer algo que venha me fazer sentir mal perante o Senhor Deus. Os problemas identificados, né? Tem o populismo, as mentiras, burla na justiça e impunidade generalizada. Infelizmente é o que mais está acontecendo no país, né? Hoje no Brasil, o que mais existe é a questão da impunidade generalizada. Isso faz com que a sociedade não acredite mais nas instituições. Então passa a duvidar de tudo. A sociedade acha que todos os políticos são corruptos, que todos são iguais, porque a uma parte deles, ou talvez boa parte, age de forma demagoga, né? De forma mentirosa, né? De forma corrupta, né? Então, essa imagem passa à sociedade, e isso cria um desânimo na sociedade até de nós votarmos em político, mas essas coisas é justamente o que o inimigo quer, que a gente acredite que todos os políticos são iguais, né? Entendeu? Então, assim como as pessoas não são iguais, nem todos os políticos são iguais. E pode existir, sim, políticos que tenham o mínimo, vamos dizer assim, de caráter, né? O mínimo de caráter, né? E esses políticos a gente não vai conseguir encontrar eles em lugares podres, em lugares nojentos, em lugares das trevas. Né? Não é esses lugares que a gente vai encontrar, vamos dizer assim, o menos pior, né? Vamos dizer assim, né? Bom,
Ação cristã, promover bons exemplos e formar consciência baseada na honestidade e justiça. O cristão ele tem que ser honesto, porque se ele não sabe o que é isso, né, ou não pratica, é porque ele não é um cristão verdadeiro. Essa é a minha opinião, estou sendo sincero com vocês. Um mundo cristão ele não pratica a honestidade, não pratica a justiça, é porque ele finge e mente para si mesmo que é um cristão, tá certo? Incentivar a prática de normas bíblicas e combater a corrupção e impunidade. Não devemos achar, tá certo, que não vamos achar que algo está certo, né? Ou algo é merecedor que uma pessoa esteja passando quando a gente não gosta dela. Se nós estamos vendo até o nosso inimigo passar por algo injusto, isso deve, no coração, se sentir compadecido com aquela pessoa, mesmo que seja o nosso inimigo, entendeu? Porque a gente não pode se alegrar na alegria, né, daqueles que estão sofrendo injustiça, mesmo que sejam pessoas que, que não são próximas a gente, ou que não, ou que são a questão de amizade, né? Não são nossas amigas. Então, nós temos que lutar para que a honestidade e a justiça ela recaia não só sobre a minha vida, da minha família, não sobre a minha vida ou da vida das pessoas que eu gosto, mas que a honestidade e a justiça ela também recaia sobre o meu inimigo, sobre as pessoas em que talvez não gostem de mim ou que não são próximas a mim, tá bom? A importância da lei. A Carta Magna e suas leis devem ser normas de comportamento social que garantam valores morais. Bom, quanto à opressão aos menores, aos menos favorecidos, né? Na questão de impostos e taxas abusivas. É, na Bíblia fala: Eu vi a miséria no meu povo, ouvi seu clamor por causa dos opressores, e por isso desci para libertá-los. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está atento a todos esses males que acontecem, né, em questão de impostos e taxas abusivas, né? Coisa que, infelizmente, está ocorrendo muito nesse país, principalmente na questão de taxas, né? Hoje estão taxando tudo, né? Até o ar estão querendo taxar. Bom, problema identificado, né? Massacre e opressão são crimes hediondos que revelam brutalidade e desprezo pela pessoa humana, né? O Brasil lidera na cobrança abusiva de impostos, né? E ultimamente, né, isso se tornou algo muito mais preponderante, né? Muito mais, vamos dizer assim, que está aparecendo mais na mídia, principalmente na internet, né? O governo ele não para de criar taxas, né? E essas taxas muitas vezes é, quem sofre mais são os mais necessitados. Ação cristã. As igrejas devem atender e denunciar a arbitrariedade, agindo com amor e justiça. Cristão tem o dever de servir e proteger os direitos humanos, promovendo respeito e dignidade. Vícios. Né? Agora, quando a gente fala em vício, né, existem vários tipos de vícios. Né? Aqueles, né, que muitas vezes vai contra a nossa saúde, outras contra a nossa espiritualidade, né? Outras contra o nosso psicológico, tá certo? Bom, então quais são esses vícios, né? Drogas como álcool, tabaco, maconha, crack, cocaína, heroína, êxtase, né? Haxixe, né? Etc. São uma ameaça à sociedade, especialmente à juventude de hoje, né? Hoje eu estava lendo um estudo que a juventude de hoje é a juventude que é mais deprimida, né? Apesar de ela ter um maior grau de liberdade
qualquer outra juventude, qualquer outro tipo já teve, mas ela se tornou algo deprimente, né? Algo que só muitas até causa, né, suicídio, né? Muitas jovens, né, praticam esse ato, né? Aí a gente vê que muitas vezes esse tipo de liberdade muitas vezes não é algo bom, né? O bom é você ter liberdade com Deus na sua vida, mas liberdade de você não ter um Deus, né, para te guiar no que é certo, no que é errado, leva a civilização, né, ao declínio moral e espiritual. Ação da igreja, né? A igreja deve combater os vícios investindo em centros de recuperação, restaurando famílias, formando o caráter das pessoas, proporcionando nova vida e esperança às vidas destruídas. Citação bíblica, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual desta da parte de Deus, que não só de vós mesmo. Ou seja, assim como a prostituição, né? Nós também temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo, né? Que é o santuário do Espírito Santo. Tá bom? Contra esses vícios, contra principalmente drogas. Exemplo político, né? Um deputado famoso tentou liberar maconha, né? Sob pretexto de uso medicinal ou teste. O pior é que hoje, né? Hoje o Supremo Tribunal liberou o consumo de maconha, né? É, até uma determinada grama, não estou lembrado quanto, mas até determinado quantia que se a pessoa tiver, ela não é presa por causa disso, entendeu? Infelizmente, o nosso país está indo de mal para pior, né? Eles liberam a maconha, né? Daqui a pouco estão liberando também outros tipos de drogas, né? É até pior do que a maconha ainda, tá certo? O fechamento das igrejas e prisões de pastores, lei do silêncio. Quanto à liberdade religiosa, né? Direito fundamental. A liberdade da religião é um direito fundamental, né? Pilar do cristianismo e da nação, né? A Constituição brasileira defende essa liberdade e oferece refúgio aos perseguidos. Leis de declaração. Existe a Lei da Liberdade Religiosa Internacional de 1998, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a Declaração da ONU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação com base na religião ou crença, né? Bom, citações, né? O George Washington, né? Religião e moralidade são suportes indispensáveis, né? Já Derek H. Davis, né? A importância de tratados internacionais, né? Para ampliar a liberdade religiosa. Ação global. Devemos promover a liberdade religiosa como um direito para todos, né? Bom, da doutrina sociopolítica da IEQ, segundo os princípios da palavra de Deus, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular é a favor de. Pronto. Então, a gente viu anteriormente o que a igreja é contra, né? E agora a gente vai ver o que a igreja é a favor, né? Do direito à cidadania, né? Constituição do povo. Direitos existenciais, morais, culturais, religiosos, políticos, econômicos, sociais. Direito à vida, integralidade física, respeito, segurança e meios para uma vida digna. Participação da vida pública, justa distribuição de salário, livre iniciativa, propriedade privada, liberdade de locomoção e expressão. Ação cristã, combater a imoralidade, pecado, corrupção e influências malignas. Eleitores devem conhecer o trabalho dos parlamentares e seus projetos. Todos nós temos que ver o que nossos deputados, seja eles federais ou estaduais, eles estão trabalhando. Em quem está trabalhando, né?
Porque se a gente coloca também um deputado, bota um deputado, que ele chega lá na Câmara e não faz nada, né? Só assiste, então esse não é um bom deputado que só vai assistir. Mas temos que votar em deputados atuantes, né? Que criem leis a favor das coisas de Deus, né? A favor do povo de Deus, né? E evitar a criação ou aprovação de leis que venha contra é, os costumes cristãos. Amém? Citação bíblica, né? E apregoareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano do jubileu vos será. E tomareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Levítico 25, 10. Bom, direito à educação religiosa compreende liberdade de expressão. A gente percebe que existia a educação religiosa, né? Algumas décadas atrás, mas por motivo desconhecido foram tirados, né? Bom, qual é a base legal para isso, né? Na Constituição Federal, o artigo 210, no inciso 1, ele fala assim: ensino religioso disciplinar é facultativo nas escolas públicas do ensino fundamental. Ou seja, de facultativo, ela deixou de existir, né? Então, se fosse algo que fosse obrigado, aí seria ótimo, mas infelizmente eles colocaram facultativo e como hoje, cada vez mais, né, existe um ramo político, né, que é contra qualquer religiosidade cristã, né, então ele não é a favor desse tipo de ensino, né, da palavra de Deus nas escolas, né. A importância da educação religiosa. A educação é crucial para a formação da pessoa e da sociedade. A religiosidade é parte fundamental da nossa história, cultura e identidade. Dever do Estado, né, assegurar os direitos individuais dos cidadãos através do ensino religioso. Ensino religioso contribui para diminuir as diferenças e desigualdades sociais. Experiências positivas, né? Diversas iniciativas de ensino religioso escolar em parceria com a Secretaria de Educação. Foco na educação da religiosidade sem presenteísmo, promovendo o desenvolvimento integral da sociedade. Citações bíblicas. Educa a criança o caminho em que ela deve andar até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Eu conheço uma pessoa, né, não vou citar nome, claro, né, que disse bem assim, eu prefiro que o meu filho seja um marginal do que ele ir para uma igreja evangélica, né? E hoje o filho dela é um marginal, né? Então cada um escolhe o caminho que quer andar, né? Infelizmente ela escolheu um caminho errado para o filho dela e tá aí o resultado, né? Bom, citações bíblicas, né? O, continuando, o seu povo perecerá por falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas pecam, erram, não porque elas querem, mas muitas vezes porque elas não sabem que aquilo dali é errado. Ela precisa ser ensinada, ser instruída, né? Por isso que cabe cada um de nós levar a palavra de Deus para as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, tá certo? Assistência social, tipo de assistência: asilo, creches, centros de educação infantil, abrigo, centro de convivência para idosos, casas de recuperação de viciados, casas de apoio para doentes e crianças com câncer, entre outros, né? Citação bíblica. Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então, toda e qualquer fé que temos, se ela não for praticada, ela será uma fé, né, inexistente, né? Uma fé que não existe de fato. E não que a obra em si ela salve, né? A obra não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Mas se nós tivermos uma fé, né, e essa fé ela não for praticada,
essa fé ela não existe, né? É uma fé morta. Entendeu? Isso é algo que todo cristão tem que colocar isso na sua cabeça. Bom, o objetivo da ação política é garantir uma vida plena e de qualidade para todos. E quais são as ações da igreja, né? No caso, a Igreja do Evangelho Quadrangular apoia a construção de asilos, creches, orfanatos e centros de reabilitação. Proporciona um amparo espiritual e assistência social, promovendo o desenvolvimento de um caráter cristão. E quais são os desafios, né? O envolvimento dos jovens no tráfico de drogas, né? Que é um grande problema na sociedade atual, né? Necessidade de apoio e cooperação para dependentes químicos. Diferenciação legal entre traficantes e usuários, né? O traficante está ganhando, né, com a desgraça dos outros, né? Enquanto que o usuário ele está envolvido em um vício que ele não consegue se libertar sozinho, ele precisa de apoio. Impacto da presença cristã, transformar a sociedade, né, de dentro para fora, tornando-se a igreja um local de acolhimento e apoio. Direito à ocupação pela mídia, pela igreja, né? E ninguém acendendo uma candela e põe o culto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que entre e veja a luz, né? Então, essas coisas, essas obras praticadas, né, pela igreja, as obras sociais praticadas pela igreja, elas têm que ser divulgadas, né, para que outras pessoas se incentivadas, né, a fazer parte desses programas que são praticados pela igreja. Né? Aquisição de meios de comunicação evangélicos estão adquirindo, né, emissoras de rádio, televisão e outros meios de comunicação. Hoje, os meios de comunicação é uma arma para divulgar a palavra de Deus, para divulgar as obras que a igreja pratica, né? Então, é uma ferramenta poderosa, né? E que com certeza deve ser levada em consideração na divulgação da palavra de Deus, né? Bom, alguns empresários da mídia estão reagindo com inveja e ódio, né? É de se esperar, né? Movimento surge para proibir a igreja evangélica de possuir concessões de rádio e televisão. Normalmente são pessoas que não têm nenhuma, como é mesmo, intenção de que o evangelho seja pregado. Né? Ética e decência no meio de comunicação. Debate necessário. A importância do debate amplo sobre a ética e decência nos meios de comunicação. Questão relevante para toda a população, não apenas para os evangélicos. Preocupação, deterioração dos meios de comunicação, especialmente na TV, né? Hoje a TV ela é usada como um meio para propagar o ódio, para propagar o vitimismo, propagar a desordem, a prostituição e outras práticas que a Bíblia proíbe, né? Então nós temos que botar uma coisa na cabeça, que a televisão é apenas a televisão, assim como outros meios da mídia, né? É apenas uma ferramenta. E essa ferramenta ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Cabe quem está por trás dela saber usar. Né? Tem também a violação do direito de difusão de violência, de obscenidade e vulgaridade, como eu acabei de falar agora. Manipulação da informação, exploração de sentimento religioso. Né? A mídia hoje, né, principalmente uma determinada emissora, explora muito isso, né? Que é a parcialidade, né, das informações, né? De forma a degradar os setores que ela tem interesse de combater, né? Então, são esses tipos de meios de comunicação, e isso inclui também essa determinada emissora, isso deve ser combatido, né? E só através de outros meios de comunicação para divulgar a verdade que a gente pode dizer assim, olha, estão fazendo a obra de Deus, né, usando essa ferramenta de comunicação. Exigências. Respeito às normas constitucionais,
punição para os responsáveis por conteúdos imorais e liberdade de imprensa com responsabilidade. Ação cristã, né? Rejeitar os meios de comunicações imorais. Né? É isso que todo cristão tem que fazer. Não alimentar determinadas emissoras, determinados meios de comunicação é, é, com a prostituição, né? Porque quanto mais a gente assiste determinadas emissoras, determinados canais, né, que propaga a prostituição, que propaga temas contra o cristianismo, nós estamos alimentando esse tipo de programa, essa emissora, porque essa emissora ela vive de propaganda, né? E quanto menos pessoas assistir, menor será o valor que ela recebe nas propagandas, né? Então, aí é que está. Se nós cristãos ficamos ainda insistindo em assistir determinados canais, né, de certas emissoras, que só propaga temas contra o cristianismo, contra a família, né, contra as pessoas de bem, nós estamos continuando alimentando essas pessoas para que elas continuem fazendo essas práticas, né? Ou seja, nós estamos alimentando o monstro para que venha e nos destrua depois, entendeu? Então nós temos que ter cuidado, né? De rejeitar os meios de comunicações imorais, né? Promover os bons programas de lazer, educação e evangelização. Valorizar aqueles que utilizam a mídia para difundir valores éticos, né? Foi o que eu acabei de falar agora. O meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, como é que a igreja se relaciona, né? Em um lugar do pinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a muta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará, né? Tá, Isaías 55, 13, né? E Levítico 29, 25, 19 fala: a terra dará seu fruto, e comereis a fata, e nessa habitarás seguro, né? Bom, quais são os deveres dos evangélicos? Lutar, né, contra a destruição da natureza e o desequilíbrio ecológico, né? Então, nós temos que ter uma educação ambiental. Nós cristãos, nós temos que ter uma educação ambiental para que a gente não destrua o que Deus deixou para que a gente administre, né? Então, temos que saber administrar nosso corpo, o meio ambiente, né? Os animais, né? As plantas, né? Os vegetais. Então, são essas coisas que Deus deixou nós como cabeça, para nós poder administrar. Então, nós temos que ser um bom administrador, pela qual Deus deu essa confiança a nós, seres humanos, para fazer, né? É algo cristão, né? É algo que é bíblico, né? Problemas ambientais, tem o crescimento dos desmatamentos e queimados, né? Que hoje é que passa muito na mídia sobre esse tema, né? E o desaparecimento de plantas, animais e micro-organismos, né? Que é muito importante, né? Esses tipos né, de animais e micro-organismos, porque eles podem fornecer no futuro, muitas vezes, meios para que algumas doenças que surgem sejam sanadas, né? Tanto através de micro-organismos como através das plantas, né? Causas da destruição, né? Ambição de grupos que não respeitam as matas e vegetais, né? Ação necessária, solicitar ação urgente e decisiva das autoridades para a conservação do planeta. Criar leis severas para a proteção de riquezas naturais. Amparo necessitados, né? É outro tema. Bom, a Bíblia fala assim, em Mateus 25, de 35 a 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. E ainda Isaías 58, de 10 a 11, fala: e se abrir a tua alma ao faminto e fataste a alma aflita, né? Então a luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aí você vê o incentivo, né, da palavra de Deus, né, a ajudar as pessoas que são mais necessitadas, né?
Ó, compromisso cristão, prestar solidariedade, um amparo ao necessitado, vendo a presença de Jesus Cristo em cada rosto, né? Promover a pessoa humana através de valores cristãos. Atender à necessidade dos vitimados pela miséria. Siga o exemplo de Jesus, que entregou sua vida pela humanidade. Aí isso aí está mais do que auto-explicado, né? Não temos que falar. Vamos lá. A saúde, a moradia e a infraestrutura. Em 3 João 2 fala, amado, desejo que vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vem, vai a tua alma. Qual é o compromisso com a igreja, né? Em relação à saúde e moradia? A igreja deve estar comprometida com as cidades e seus problemas. Direito à escola, transporte, hospital, segurança, justiça, emprego de luz, água, saúde, previdência, etc. Né? Política e habitacional urbano, né? Melhorar a qualidade de vida com políticas integradas de saneamento, saúde e transporte. Investir em mutirões, urbanizações de lote, desfavelamento e recuperação de bairros degradados. Respeitar a participação dos movimentos populares organizados. Ação política, promover programas de educação, saúde, habitação, trabalho, salário decente e segurança pública. Igreja necessário para o verdadeiro exercício da cidadania. Isso, o que tem aqui é o verdadeiro exercício da cidadania, né? Justamente essa, ajudar o próximo, os mais necessitados, né? Se preocupar e usar todos os meios possíveis, né? Para que pessoas que tenham menos condições de vida, né? Ela seja suprida na área da saúde e de moradia, né? Isso todo cristão, né, tem que praticar. Vamos dizer assim, é a prática da obra, né? No caso de Deus. Porque se pratica a obra não só você pregando a palavra, mas também existem os meios sociais para que a obra seja praticada. O trabalho justo e estável, né? Em Tiago 5, 4, 5 fala assim: Vede, o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores de ceifeiros chegam aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Bom, quais são os problemas? Né? O alto número de desempregados, né? A desigualdade e a injustiça. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele está no top, né? No topo né? Entre as nações mais desiguais, né? E que hoje, infelizmente, também há muita injustiça, né? Principalmente nos últimos anos, né? Que mudou muito a forma em que a justiça vê alguns grupos políticos, né? Ou também há um crescimento da violência e criminalidade devido ao desespero, né? Bom, defesa dos direitos, direito ao trabalho com salário justo e distribuição de renda, igualdade salarial para os adolescentes, homens, mulheres e idosos, contra a discriminação de pessoas de meia idade no mercado de trabalho, providenciar meios para uma sobrevivência digna, combater a corrupção, né? Isso é algo que é um câncer nesse país, né? Que é a corrupção, né? Ampliar o mercado de trabalho e garantir a estabilidade. Projeto da Igreja Quadrangular, né? A cidadania no Brasil, a história da cidadania, ligada à conquista dos direitos, tá bom? Desde os gregos à democracia, modernamente associado ao direito da vida, liberdade, propriedade e sufrágio universal. Desenvolvimento no Brasil, os direitos individuais e políticos surgem tardiamente, né? No Brasil as coisas sempre surgem por último, né? Dificilmente a gente somos os primeiros em alguma coisa, a não ser coisas que não são muito bom, né? Direitos sociais conquistados na década de 1930 e 1960, né? Muitas vezes contra os direitos civis e políticos eram negados, né? A mulher, as mulheres vieram voltar, né? Direito ao voto já, né? Na partir da segunda metade do século XX, né? Antes que só o homem que tem esse direito.
marcos históricos. O governo João Batista, né, Figueiredo no A5, né, é, ele iniciou a retomada dos direitos civis e políticos. Houve aquele movimento direto já, quem né, já tinha nascido na década de 70 e 80, sabe, né, esse movimento que existiu, né, sobre as diretas já, né. O retorno das eleições é direta para presidente, né. Constituição Federal de 1988, né, garante avanços e conquistas na cidadania brasileira. A cidadania da Igreja Quadrangular, né, início e visão. A Secretaria-Geral de Cidadania, iniciada em maio de 2002 pelo reverendo Mário de Oliveira. Qual era o objetivo? Ensinar deveres e direitos, né, tornando os membros abençoadores. Ações de pacto, né, nomeação de secretários estaduais em todo o Brasil. Realização de eventos, seminários, reuniões com comissões. Apoio e orientação a candidatos seguindo o Estatuto da Igreja. Marco História, primeira igreja evangélica com doutrina sociopolítica por escrito. Primeiro ato político oficial em Brasília, representando evangélicos. Né? Reverendo Mário de Oliveira, primeiro representante conhecido dos evangélicos na política brasileira. Gasta muito futuro. Continuar com fé, otimismo e persistência no projeto de cidadania quadrangular. Elegeu o maior número possível de candidatos para ser uma bênção para a nação. Né? Nós temos que ter um engajamento profundo, né, na política, que a gente goste ou não, né, mas vamos dizer assim, é um meio necessário. Então, é algo que nós temos que ver. Eu não vou voltar a me envolver com política porque todos os políticos são corruptos, né? São ladrões. Então, a gente temos que botar uma na cabeça. É isso que determinados grupos políticos corruptos quer que a gente pense, né? Que todo mundo é igual, né? Então, temos que saber diferenciar, tá bom? E pedir a Deus discernimento, né? Para que nos ajude a escolher as pessoas certas, né? Para que nos possa nos representar. Teologia política na prática. Né? A igreja como uma fonte de bênçãos. Quais são os desafios, né, das autoridades de hoje? A igreja muitas vezes enfrenta dificuldades com a autoridade devido à falta de compreensão bíblica de cidadania. A igreja tem a capacidade de abençoar o país, estado, município, através de oração, ação, né? A atitude da igreja é crucial, né? Nós temos que orar pela nação, né? Pedir a Deus que os olhos espirituais dos brasileiros que ainda estão cegos sejam abertos. Tem muita gente, né, que se ilude facilmente com promessa vazia, sem nenhuma base. Infelizmente, isso faz parte da cultura do nosso país. E muitas vezes se deixa até vender seu voto. Né? Bom, é resultado de anos de pesquisa, palestra e experiências pessoais dos autores, né? O nosso objetivo seria apresentar análises didáticas e parciais sobre a participação do cristão na cidadania, à luz da Bíblia. E quais são as propostas? Né? Incentivar a revisão de conceitos sobre a participação do cristão na vida pública, ampliando a visão do propósito de Deus para o cristão como um cidadão do mundo e do reino de Deus. O poder da igreja, né? A, a orientação bíblica. A Bíblia nos instrui a orar pelas autoridades. Né? Isso é um fato. Né? Mesmo que ela seja um corrupto, um bandido, né? Uma pessoa desonesta, temos que orar com ela. Né? Porque isso está no nosso interior, na nossa missão, é fazer isso. Né? Quais são os deveres do cristão? Suplicar, né? Pedir com fervor, né, a Deus, orar, apresentar-se diante de Deus, interceder, buscar o Senhor a favor das autoridades e agradecer, né, a Deus. Né? O objetivo é viver uma vida calma e tranquila
em piedade e honestidade, promovendo a salvação das almas. Consequências da negligência, né? Se a gente não fizer esses atos ditos anteriormente, né? A omissão da oração pelas autoridades pode levar à disposição delas para com a igreja, dificultando o avanço do evangelho, né? A igreja tem um poder, né, de abençoar através da oração, né? E deve evitar lançar maldição sobre o país. O poder através da submissão e da obediência, né? Note que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, existe autoridade, existe a ordenação de Deus. E os que resistem tarde sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para todas as obras, mas para as mais. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo sempre a isso mesmo, né? Portanto, dai a cada um o que deveis, né? A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 5. Que são as autoridades constituídas, né? Na esfera federal, são o presidente da República, os senadores, deputados federais, ministros, no judiciário, são o juiz, o Ministério Público e as Forças Armadas. Já na esfera estadual, quais são as pessoas, né, que nós temos que orar, né? Isso, somos submissos sobre suas autoridades. São os governadores, os deputados estaduais, secretários estaduais, judiciário estadual, polícia civil e militar. Na esfera municipal, são os prefeitos, vereadores, secretários municipais e a polícia municipal, que é a guarda municipal, né? O poder através da liberdade financeira, né? A indicação bíblica, cumprir obrigações, pagar impostos em dia e não dever a ninguém. Conduta cristã, né? Não sonegar impostos, nem viver endividado. Tá bom? Transformação pela palavra, fiéis a Deus na vida financeira, são abençoados e prosperam. Exemplo financeiro, honrar compromisso, pagar impostos, manter boa reputação e credibilidade. Valor do bom nome. O nome vale mais do que muitas riquezas. E de fato, né? Se você não tiver um nome sujo, né? Você, diante da sociedade, diante do governo, você é uma pessoa suja, né? Aí você pensa o seguinte, já pensou uma pessoa suja, né? Diante da sociedade, diante do governo, como é que ele deve se apresentar diante da igreja, diante de Deus, né? Da mesma forma em que as pessoas veem você, né? Fazendo práticas erradas, elas te veem na causa de Deus também. Então nós temos que fazer o que é correto, mesmo que muitas vezes não concordamos com certas atitudes, com certas, vamos dizer, taxação, com certos impostos, né? O poder através do amor à pátria, né? Oração pela paz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aquele que te amam, né? Continuando, amor pela pátria, a exaltação do nacionalismo e amor pela nação, em consideração aos irmãos, amigos e a casa do Senhor. Eu vejo muito, vamos dizer assim, pessoas, né, pintando a bandeira do Brasil de vermelho, né? Tem muitas pessoas que não estão nem aí para patriotismo, né? Joga isso tudo no lixo, né? E ao invés disso, passam a adorar e seguir doutrinas de outros países, que são de outros países, como, por exemplo, a antiga União Soviética, Cuba, né? Como, por exemplo, a China. Né? Eles estão cegos e não conseguem ver que essas coisas, né, são trevas.
essas coisas são contra o cristianismo, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda tem cristão que homenageia esses tipos de, vamos dizer assim, doutrinas, né? Bom, interpretação atual, a aplicação do amor à pátria, à nação onde vivemos. Devemos amar, né? Acreditar e abençoar a nossa nação, né? Florescer onde plantado, né? Ame e abençoe a sua cidade, independente do seu tamanho. Não amaldiçoe suas origens. Prosperidade e paz. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós terei paz. E de fato, se a gente não orar, não buscar, não abençoar, né, a cidade, né, o estado, o país que nós moramos, né, então o lugar que nós vivemos torna-se um lugar amaldiçoado, né? Então todos nós temos que abençoar as pessoas na nossa terra, né, para que nós também sejamos abençoados diante de Deus. Os 5 poderes, né? Antigamente, os poderes dominantes eram caracterizados pela quantidade de homens, né? Aptos para a guerra, né? Pelos exércitos, pela quantidade de cavalos, armas, riquezas. Hoje os poderes são diferentes, né? As coisas mudaram, né? E quais são esses poderes, né? A família, né? Instituída desde a criação do mundo, né? O religioso, expressão do cristianismo e outros segmentos religiosos. O econômico, que inclui finanças, empresas, personalidades, atletas, e até digo, estados, países, né, que são uma potência que domina a maior parte do mundo, ou todo o mundo, né? Educação e ciência, né? Hoje em dia, quem tem o conhecimento, quem tem a tecnologia, tem um poder, né? Talvez esse seja um dos pontos mais destacado, né, hoje em dia, né? Quem tem o conhecimento, quem tem a tecnologia, né? Que tem, até que eu falo para você, armas nucleares são pessoas respeitadas hoje, né? Então para um país, né, ser avançado, né, eles têm que ter tanto conhecimento tecnológico e científico, tem que ter na área de medicina também ser avançado e ter armas nucleares, né? Aí que você torna seu país respeitado, né? Tem também o político, né? Governo de diferentes sistemas políticos, tem a democracia, a ditadura e a monarquia, né? Hoje a gente, né, eu não quero nem fazer um comentário aqui para depois não, né, eu não acredito que nós vivemos numa democracia, vamos dizer assim, 100%, né? Vivemos numa democracia relativa, né? Quer dizer, ou seja, depende, né? É uma democracia relativa. Não acredito que a gente vive 100% numa democracia, infelizmente. Arte e cultura, né? O cinema, teatro, dança, né? Todas essas coisas influenciam a vida das pessoas, de estados, de cidades, né? Até de países, né? Mídia, né? Hoje a mídia é o grande poderio da informação, né? Ela tanto pode enganar como passar a verdade, né? Ela tanto pode ser parcial, ou seja, ela ser tendenciosa, né? Como também ela pode passar seu objetivo, falar o que deve ser falado, né? Infelizmente, a maioria da mídia aqui no Brasil, elas são parciais, elas são tendenciosas, né? E nós temos, como cristão, ficar atentos a essas armadilhas. A igreja evangélica no Brasil. Existe alienação histórica, né? Ou seja, a igreja evangélica no Brasil esteve isolada dos outros 6 poderes. Ele focada na esfera pela volta de Cristo, né? Quais foi a consequência disso, né? O mal proliferou na sociedade, ou seja, muitas coisas que hoje eu acho que acredito que nossos avós, bisavós estivessem vivos, eles ficavam escandalizados com o que a gente vê hoje, a liberdade que nós vemos hoje de certas pessoas, de certos grupos, né? Que são minorias, mas que, na verdade, dominam
à esfera política, né? Justamente por a gente se esquivar de se envolver nessa área política, né? E existe o tal de comodismo, né? E o isolamento, né? Ou seja, um cristão, um evangélico, ele não deve se envolver com a política. Esse foi um grande mal e um pensamento que nos levou a estar numa situação que estamos hoje, né? O papel social. A igreja é parte integrante da sociedade com papel, função e missão junto ao ser humano social. Influência política. A política circundante influencia o rebanho e o corpo ministerial da igreja. Uma nova consciência e o despertar do poder. Né? Israel é um deserto. A gente sabe que Israel passou 40 anos no deserto. Né? Isso porque é um caminho que poderia demorar talvez menos de um ano, demorou 40 anos. Né? Quando está no deserto, percorreu uma distância de 11 dias. Né? Geração com mentalidade de escravos sem perseverança. O Brasil é a visão limitada, né? Anos de alienação pela classe dominante, movimento Espírito Santo trazendo transformação. Evolução interna, mudança na mente e o coração, né? Ao encontrar Deus. Transformação sem violência, baseada no amor e na tolerância de Cristo. Interessante isso. Hein? Veja a igreja e a sociedade. Ocupação de espaço estratégico pela igreja, né? Exercício do governo justo para abençoar o povo. A abrangência do sal da terra. Segundo o Evangelho fala, né, que Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra, né? E se o sal perder o seu gosto, ele não tem valor. Então, se nós começarmos a praticar certas atitudes, né, que o mundo ensina, nós, como cristãos, seremos igual às pessoas do mundo. Entendeu? Então, não temos que ser diferentes, né? Temos que ter aquele gosto, né, diferente que existe no mundo, né? Versículo-chave: vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. O despertar da igreja evangélica no Brasil, nova consciência, entendimento da missão de Cristo, trabalhar até que eu venha, né? Infelizmente, né, vamos dizer assim, nós temos que lutar, né, e nunca relaxar. Porque se no momento em que nós relaxamos em alguma luta nossa espiritual, né, ou política, ou social, dentro e fora da igreja, né, o inimigo ele não vai descansar. O inimigo ele trabalha 24 horas. Então, nós temos que lutar o tempo, o período todo que estivemos acordados, né? Então, essa é a nossa missão: lutar, lutar e lutar até o fim, até a volta de Cristo, né? Descansar só quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Bom, a saída do anonimato e maior visibilidade. A igreja saiu daquele status parado, né, para lutar sobre os seus direitos, né? De fato houve várias conquistas, mas a igreja está entrando numa luta tardiamente, né? O inimigo ele já espalhou várias doutrinas nojentas, imundas no Brasil e no mundo, né? Hoje, que se a gente for dar uma olhada na sociedade de hoje, dá uma olhada né? E ver como era essa mesma sociedade há 20, 30 anos atrás, né? Ou seja, a sociedade ela apodreceu, entendeu? E a culpa, de certa forma, somos nós mesmos, que nós nos esquivamos a lutar. Nós deixamos que esses grupos minoritários lutem por nós, e esses grupos são grupos que, que não têm interesse nenhum no crescimento cristão, né? A missão ampliada, não apenas o sal e a luz da igreja, mas toda a terra e do mundo. É, a transformação atual, aprofundamento da palavra de Deus, mudanças visíveis, né, na postura e atuação em diversos setores da sociedade. Os sinais de conquista na mídia, inicialmente rejeitado como caixão do diabo, né, influência negativa dominar a televisão, igreja, igreja agora utiliza a TV e a internet para evangelização, crescente presença de canais e programas cristãos. Esportes.
A antiga visão negativa de futebol. Antigamente se falava muito que crente não devia jogar futebol, né? Hoje, graças a Deus, isso está mudando, né? Até existem os atletas de Cristo, né? Com os valores que estão, né? O cristianismo, a sociedade associada à geração de saúde, hoje tem muitos pastores, né? Que não só praticam com esporte, como faz prática de academia, né? E outros e outras esportes que envolvem o corpo, né? Na questão da educação, a antiga desvalorização do estudo, né? Ou seja, o crente não precisava estudar para pregar a palavra de Deus, né? Ia de qualquer jeito, da forma que tiver, né? Educação como chave de ascensão social. E, de fato, se você não for uma pessoa abastada, e se você não for uma pessoa como não cometer nenhum delito, né? Você só vai crescer de forma honesta na sociedade, né? No país, se você tiver um conhecimento, né? Conhecimento de estudo, né? Porque uma pessoa que tem um nível superior, por exemplo, tem mais condições de um mau emprego do que uma pessoa é, semi-analfabeta, vamos dizer assim, né? Então, o estudo, né, faz com que você tenha uma acessão, né, social, entendeu? Ele é um fator importante, ou talvez essencial para o crescimento social, tá certo? Existe também um crescente número de evangélicos com ensino superior, né? Graças a Deus, porque antigamente isso era uma coisa, por exemplo, no meu tempo mesmo, isso era uma coisa rara, né? De ter um cristão que tenha um ensino superior. Bom, igreja investindo nas escolas e educação, ótimo, né? Que também a nossa igreja venha também cada vez mais investir nessa área, né? Valorizar essa área, né? Para que a igreja cresça cada vez mais com as pessoas conscientes do que estão fazendo. A questão da finanças. Antiga visão, crente é pobre, feio e mora longe. Olha só como era antigamente, né? Graças a Deus, hoje a gente sabemos que o crente ele pode ser rico, sim, ter todas as condições financeiras, porque isso é algo bíblico, né? Deus não quer você na miséria, na desgraça. Isso não é sinal de salvação, não é sinal de que você está mais próximo a Cristo, né? A pobreza, né? A pobreza é uma condição social, não tem nada a ver com a questão de religiosidade de cada um, né? Bom, a mudança, né, veio do crescimento de Jeová Jiré, o Deus da provisão, investimento da obra de Deus, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Prosperidade, crescimento de empresários e empreendedores da igreja. Música, dificuldades iniciais, né, rejeição de uma guitarra elétrica, né, antigamente não se usava, né, das igrejas, uma guitarra, né, de bateria, né, graças a Deus isso mudou bastante. Até nas igrejas mais tradicionais houve essa mudança, né? A transformação, louvor com adoração ocupa espaço, né? Impacto, né? Banda de estilo variado de louvor propagando o evangelho, né? Música gospel, concorrendo com as músicas seculares. Hoje, algumas músicas gospel, né? Faz tão sucesso quanto qualquer música secular, música do mundo, né? Atuação social, antiga visão, né? Foco apenas no alimento espiritual. Mudança, criação de órgãos e atitudes de apoio. Participação voluntária da igreja em diversas iniciativas sociais. Impacto, recuperação e valorização do ser humano marginalizado. A questão de política, né? Mudança na mentalidade, superação da visão negativa sobre política, né? Nem todo político é corrupto, né? Existem os mais, existem os menos e existem os que não têm experiência, né? Então a gente temos que saber escolher e fazer uma escolha certa, pedir de discernimento a Deus. Conscientização, importância de eleger representantes que respeitem os valores evangélicos. Isso é importantíssimo. Se um político ele não respeita os valores evangélicos, não vote. Porque esse político, com certeza, ele vai se vender e vai a qualquer grupo anticristão e vai legislar a favor desses grupos. Né? Participação ativa, crescimento político dos evangélicos competentes em várias esferas. Desafio e progresso, aprendizado e amadurecimento da representação política.
Unidade estratégica, necessidade de união estratégica eficaz para enfrentar desafios. Dentre os teus irmãos, né? Vamos lá. Orientação bíblica. Escolher governante entre os próprios irmãos, se possível. Porque muitas vezes não há essa possibilidade, mas pelo menos às vezes escolhe alguém, entendeu? Que se aproxima mais, né? Se a gente não tiver um evangélico no meio, né? Princípio, votar em candidatos qualificados, né? Qualificado, né? De bom testemunho que represente dignamente o cristão. Consequência, colocar estranho no poder pode atrair maldição sobre a nação, com certeza, né? Nós temos um exemplo hoje, né? Um exemplo hoje, né? Na presidência, né? A gente só atrai coisas negativas. A gente colocar gente maligna no poder só traz maldição para o país. Isso é bíblico, não dá nem para questionar isso. A importância de eleger representantes que defendam os interesses do evangelho e da igreja, né, respeitando a cidadania e a diversidade de opinião. Hoje nós não temos opinião. Se nós formos contra a opinião de certos grupos políticos que estão no poder, nós poderemos ser presos, multados, né, e ser perseguidos, né? Infelizmente, hoje a opinião, se a gente tiver uma opinião diferente desses grupos que estão no poder, então, com certeza, você está numa situação difícil. Quanto Deus não responde, né? Tem a questão da desobediência. Escolher líder sem compromisso com Deus traz sofrimento e idolatria. Exemplo bíblico, Saul e as advertências, né? Mostra as consequências de escolhas erradas. Como nós escolhemos escolhas erradas, nós não podemos reclamar de Deus. Se nós chegarmos e vendermos nosso voto, escolher um político corrupto, um político que mente, político que não tem nenhum compromisso com as coisas de Deus, né? As consequências desses atos, né, vai cair sobre nossas costas, sobre nossos filhos, sobre nossa família, sobre nossos amigos. É uma escolha burra, vamos dizer assim, né? Então, a legalidade divina. Deus opera na legalidade e respeita o livre-arbítrio. Né? A autoridade deve abrir as portas para a ação divina. Vós e vosso reino, serviço a Deus. Governantes e o povo devem servir a Deus para garantir a proteção divina. Tá? 1 Samuel 12, 14. A questão da responsabilidade, né? Zelar pelo voto e eleger líderes comprometidos com os mandamentos de Deus, promovendo respeito e dignidade. A quem interessa e a quem visa prejudicar a igreja. Bom, o histórico de perseguição. A gente sabe que a igreja foi, desde que ela nasceu, ela é perseguida, né? E houve momentos piores e houve momentos menos piores, né? Hoje a gente vive num crescimento de perseguição à igreja, porque com a acessão de um governo de esquerda, né? Então isso só veio piorar, entendeu? Então a tendência é que essa perseguição ela continue, né? E infelizmente, né, teve apoio também de vários irmãos, né, evangélicos, né, para que isso aconteça, né? A igreja enfrentou perseguições, marginalização devido à sua omissão, né? E a questão da lei dúbia, né? Exemplos de leis que prejudicam a igreja. A lei ambiental, né? A intenção dela foi boa, mas, no entanto, ela limita o volume do som da igreja em 60 decibéis. Tem a questão do Estatuto da Cidadania, que restringe a construção de templos em áreas centrais com concordância dos vizinhos, né? Projeto de lei, casamento entre pessoas do mesmo sexo e lei da homofobia, né? Outra que parece ser algo bom, né? Aparentemente para essas pessoas, mas que na verdade prejudica a gente pregar a palavra de Deus, né? Tem a questão da tributação. Existe a discussão sobre retirar a imunidade de impostos à igreja, ou seja, você imagina aquelas igrejas pequenas que mal tem recursos para sobreviver, ter que pagar o IPTU, ISS, e pagar vários impostos, né? Você imagine isso, né? Existem políticos que têm a intenção de fazer essa tributação, né? Então, aí existe a questão
de nós não votarmos em político comprometido, né, com a obra de Deus, né? Essa é uma das razões, né? Aliás, contrárias aos princípios cristãos, por exemplo, legalização da prostituição, uso de drogas, aborto provocado e a pena de morte. Mobilização. A igreja se organiza para defender seus direitos e garantir o respeito, dignidade, justiça, igualdade e oportunidade. A igreja interagindo na cidadania. A interação social. A igreja deve ajudar e resolver problemas sociais, defendendo direitos como educação, saúde, segurança e moradia. Né? A igreja tem de orientar, né, a sociedade com base nos ideais bíblicos, agindo como agente transformador. É essencial que a igreja tenha pessoas qualificadas para contribuir com a vida pública, né? O justo tem que governar, né? Quando os justos governam, o povo prospera, né? O governante simples traz sofrimento, tá bom? Traz sofrimento e corrupção e perseguição na igreja. Então, você veja quem você vai votar agora nessa eleição para vereador, né? E para prefeito e para senador. Então, você olha quem você vai votar, se essas pessoas, né, têm um compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus. Porque se você votar qualquer um, entendeu? Político no poder, esse mais tarde pode estar perseguindo não só você, mas a igreja, a tua família, teus amigos e as pessoas que você ama. Benefícios. Eleger justos, promovendo a prosperidade, respeito à valorização das igrejas. A hora da decisão. Livre-arbítrio, né? A escolha de governantes deve seguir os mandamentos de Deus, certo? A igreja deve se organizar, escolher líderes dignos e capazes. Como já tinha falado antes, né? O analfabeto político, né? Da importância da política. Decisões políticas afetam todos os aspectos da vida. Quem acha que a política só nos atinge em 4 anos está errado, né? Ela nos atinge durante todo o período de nossas vidas, não só na época da eleição, tá certo? Então, de forma positiva ou negativa. Né? Apesar de que ultimamente tenha sido mais negativa justamente pela qualidade política que nós temos votado, né? Consequência da ignorância, a falta de participação política leva à corrupção e à injustiça. É o que está acontecendo hoje, né? Como eu já falei anteriormente, né? Muita corrupção e muita injustiça. O mal prospera na omissão do justo, né? É justamente o que está acontecendo hoje em dia, no aspecto político do país. Democracia representativa. Voto como representação. Nosso voto deve eleger alguém que represente nossos pensamentos e ações, sendo nossa voz e mandato, né? Isso já foi dito várias vezes anteriormente, né? Incrédulos não votam em cristão por divergência ideológica. Da mesma forma, cristão não deve votar em incrédulo que não defende os valores do cristianismo, né? Então, a água não se une com o fogo, né? Um dos dois é que deve prosperar. Então, se nós votarmos em políticos que não têm compromisso com as coisas de Deus, né, não estamos votando em políticos que querem destruir a nossa fé, né? Quer destruir a igreja. Então, são essas escolhas que temos que ter cuidado. Isso já tenho falado várias vezes durante esse curso. Né? Escolha consciente, devemos votar em quem representa a nossa ideologia cristã, justamente, né? E não quem tem ideologia de religiões africanas, ideologia de aborto, né? Ideologia de traficantes de droga, de criminosos, né? Então, essas coisas aí que nós temos que ter cuidado, né? Com que nós voltamos, né? Compromisso ético cristão. A política é composta pelo homem, não o contrário. Nossa política deve ser honesta, justa e transparente.
Devemos ser diferentes em nossa atuação, refletindo o caráter de Cristo. A igreja deve sugerir candidatos comprometidos com evangelhos, né, íntegros e competentes. Nossos representantes devem ser ícone da ética e da moralidade, né, trabalhando pelo interesse sem corrupção. Políticos cristãos agem corretamente, receberão o apoio da sociedade. Justamente, se os políticos agirem de forma correta, porque não estou dizendo que todo político cristão seja honesto, né? A gente sabe que dentro do rebanho, né, existe também os lobos, né, vestidos de ovelha, né? Então nós temos que saber, ter sabedoria, ter discernimento para escolher as pessoas certas, né? Os cristãos corretos, tá certo? Perfil político cristão deve ser um cristão, né? Um político deve ser cristão, ele deve ter, não deve buscar poder para benefício próprio, não deve retroceder na fé, né? Não é porque ele ganhou que não, abandona tudo, né? Deixa tudo, né? Todas as pessoas que votaram nele, cristão, né? Ele abandona, né? Deve ser um servo de Deus, exemplo de caráter, ética e moralidade. Não deve buscar riquezas pessoais, né? Principalmente, né? Tentar enriquecer por meio ilícitos. Deve cumprir o mandato de Deus. Não deve se desobedecer no poder, não deve se engrandecer, né? Se achar que é o básico, porque assumir um cargo público, né? Não vende seu voto, né? No passado, o profeta ungiu o rei, hoje o nosso voto unge os governantes. Não venda seu voto por benefícios materiais, isso se chama-se corrupção. Então, a culpa de existir político corrupto não é o político corrupto em si, mas as pessoas que votam em político corrupto, sabendo que ele é corrupto. Então, não faz sentido você votar em alguém que vá se enriquecer a si mesmo de forma ilícita, né? Você não vai votar em alguém que venha contra a sua fé, você não vai votar em alguém que vai te enganar, que vai mentir, né? E você sabe que a pessoa é mentirosa. Como é que você vota num político mentiroso? Se você sabe que um político é corrupto, por que você vota num político corrupto? Você está esperando o quê? Que ele mude quando assumir o cargo político, cargo público? Não vai mudar. Isso vai piorar. Ele vai se alimentar com dinheiro público. Né? Ele vai alimentar a sua corrupção, a sua mentira, a sua ganância com dinheiro público. Ele não vai mudar, isso vai piorar. E vai crescer cada vez mais o nível de corrupção que acaba atingindo não só os cristãos, mas aqueles também que não são cristãos. Todos, independentemente, vão acabar sendo atingidos pelo nível de corrupção, pela a escolha que nós fizemos. Então, na verdade, não são os políticos que são corruptos, mas somos nós que somos corruptos que votamos em pessoas que achamos que vai mudar. Nós vendemos nosso voto, então, na medida que a gente vende nosso voto, nós nos tornamos corruptos. Entendeu? Então, não temos o que reclamar, não temos o que falar mais. Mais nada, porque foi algo vendido, foi uma troca. Né? Então, vote com consciência e quem representa responsabilidade, ética e competência. Valor do sangue de Jesus. A única coisa que nos compra é o sangue de Jesus que nos deu a salvação. Bom, bênção de Deus. Uma nação é feliz e próspera quando Deus governa e tem representantes com a mente de Cristo. Né? Óbvio. Temos de eleger líderes que compartilhem nossos princípios e compromisso com a vida e a sociedade. Membros da igreja e ministérios devem ser leais à igreja e ao Senhor, priorizando interesses gerais da igreja. A união da igreja, independente da denominação, é essencial para a diferença da sociedade. Devemos nos unir esforços para plantar pessoas comprometidas com Deus em todos os escalões, promovendo cidadania e coletividade. Um alerta. Exemplo de José. Com José no governo, Deus abençoou Israel e Egito. Após sua morte, a falta de organização levou à escravidão.
A necessidade de nos organizarmos e unirmos em torno de um propósito comum é crucial para defender o povo de Deus e evitar o retrocesso. Capítulo 6. Política não é pecado. Conscientização, né? A Igreja Evangélica Brasileira está dividida sobre a participação política, né? No, exemplo, nessa Convenção Internacional da Igreja Evangélica, lá em 1998, onde a Igreja Americana se posicionou politicamente. No Brasil, a Igreja também deve se envolver e estar atenta às ações dos governantes e parlamentares. Cidadão de responsabilidade com o voto, escolher líderes capazes e tementes a Deus. Cristão deve agir com responsabilidade nas eleições, influenciando positivamente o cenário político. A responsabilidade vai além do voto, incluindo análise das propostas e trajetórias dos candidatos. Há três posições políticas possíveis, né? Existe o alienado, né? O conscientizado e engajado, né? Professores devem incentivar a conscientização e o engajamento político. Política não é pecado, introdução, né? A Bíblia, ou melhor, o, o autor Arnold Toynbee, né, fala o seguinte: o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado pelos que não gostam, justamente, né? É o que eu falei aqui anteriormente, né? O mundo moderno é gerido por poucos, com valores muitas vezes anticristãos. A igreja não deve se alienar, mas sim se posicionar e trazer valores do reino de Deus para o mundo contemporâneo. Política não é pecado, pecado é corrupção, tá certo? Desonestidade e ações contra o governo. Esclarecimento sobre política, né? Arte de gerenciar povos, ajudar a promover o bem-estar da sociedade, tá bom? Político e cristão, né? Deve ser honesto, comprometido com o bem-estar, deve ter votação para o serviço, né? Vocação para o serviço, deve ser comprometido com os valores do reino de Deus. E aqui terminamos nossa disciplina. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa nos iluminar, nos capacitar a escolher políticos cristãos, né? Políticos honestos, políticos que tenham o temor de Deus dentro de si. Que assim seja. Amém.